Fala pessoal, tudo bem? Tô de volta. Vamos dar continuidade aí às nossas revisões ligadas ao concurso TRT2, né? Show de bola. Ó, seguinte, vamos tratar agora sobre gestão de pessoas, ok? Então visualiza aí comigo, tá? Revisão técnico TRT2, gestão de pessoas. Então eu trouxe para vocês aqui um conteúdo programático que nós trabalhamos no decorrer das aulas e de uma maneira mais, né, resumida aí essa ideia, para relembrar para você os temas, os tópicos que falamos aí no decorrer das aulas, certo? Show de bola. Então vamos lá, vamos começar aqui. Ó, deixa eu colocar aqui na tela cheia para você acompanhar melhor comigo. Bora lá. Então vamos lá. Ó, modelos de gestão de pessoas, evolução, tá? Tá lá no nosso conteúdo programático, né? Então vamos lá. Modelo patrimonialista. Que esse modelo patrimonialista, pessoal, a característica principal dele é o seguinte: as pessoas eram vistas como extensão das máquinas, foco no comando e obediência. Aqui, de repente, na nossa prova pode cair como relações industriais, tá? Deixa eu só juntar, né, isso aqui, porque senão fica feio. Olha só, relações industriais. Então é isso, ó, as pessoas eram vistas como extensão da máquina, foco no comando e na obediência. Então as pessoas precisavam obedecer a chefia, a supervisão, ok? Tinha que fazer exatamente como estava ali programado, tá? Depois passamos a ter um modelo burocrático clássico, que aí a ênfase passa a ser nas regras, na hierarquia rígida, nos cargos e funções bem definidos. Então, a organização ela passa a ter certas regras, beleza? E as pessoas todas precisam respeitar essas regras. Professor, qual que é a diferença ali? Eu não entendi muito bem de patrimonialista para burocrática. Burocrática, o foco são nos processos, entendeu? Max Weber, o pai aí da burocracia, ele trazia justamente essa ideia de que era preciso, na verdade, respeitar regras. Então, as características da burocracia é formalismo, tá? Baseado em regras, impessoalidade, ou seja, se existem regras, essas regras são válidas para todos, e também profissionalismo, uma questão de meritocracia, beleza? Legal, depois passamos a ter recursos humanos, RH tradicional. Aqui as pessoas vistas como recursos a serem otimizados, ênfase em treinamento, em administração de pessoal. E para essa época aqui, para essa ideia de recursos humanos, RH tradicional, tudo era, na verdade, centralizado no RH. Então era o RH que cuidava de tudo: contratação, recrutamento, seleção de pessoas, treinamento, desenvolvimento, certo? Admissão e demissão, tudo centralizado no RH. Depois passamos a ter a ideia do capital humano. Capital humano, o foco no desenvolvimento e na retenção de talentos. Aqui já tem uma mudança bem interessante, porque já começa a enxergar as pessoas como talentos. E a organização precisa reter esses talentos, segurar os melhores, né, colaboradores. E aí depois chegamos na gestão estratégica de pessoas. Pessoas como parceiras estratégicas, alinhamento com missão e visão da organização. As pessoas são parceiras, há uma sinergia entre a organização e as pessoas, ok? Elas são inovadoras, criativas, dinâmicas, e a organização precisa utilizar essas pessoas da melhor maneira possível. Aí a gente deixa de ter uma responsabilidade só do RH e passamos a ter uma responsabilidade de linha staff, ou seja, o RH passa a ser um apoio técnico, suporte, certo? E quem passa a gerenciar pessoas é justamente o gerente da unidade, do setor, do departamento. Exemplo, temos o departamento financeiro. O gestor de finanças, ele é gestor de pessoas também. Só que é claro que ele precisa do RH como apoio, como suporte para ajudá-lo, né, na admissão, demissão, contratação, treinamento, motivação das pessoas e assim por diante. Tá certo?
Então, modelos de gestão de pessoas, uma evolução que tivemos aí ao longo do tempo. Legal. Fatores condicionantes dos modelos internos, no caso, tem a ver com cultura organizacional, liderança, tecnologia, estrutura. O que é cultura organizacional, pessoal? Cultura organizacional é o conjunto de hábitos, costumes, valores que são compartilhados pelos membros de uma organização. Essas pessoas compartilham das mesmas ideias, né? Vamos dizer assim. Quando você começa a trabalhar numa organização, querendo ou não, você vai acabar compartilhando desses valores, tá certo? A liderança também, inclusive quais são os estilos de liderança, qual tecnologia. Então, são condicionantes internos de uma organização. E temos também os condicionantes externos, que aí é a conjuntura econômica, a legislação, as mudanças sociais e também a globalização, certo? Gestão de pessoas como diferencial competitivo. No setor privado, a ideia é atrair e reter talentos, gera inovação e também produtividade. Mas claro que nem tudo são flores, né? Existem alguns limites, porque nós temos resistência à mudança. Lembra que eu falei que cultura organizacional é um conjunto de hábitos, costumes e valores? As pessoas, elas têm certas resistências às mudanças, ok? E também aqui, ó, baixa cultura de valorização das pessoas também passa a ser um limite como diferencial competitivo, quando as pessoas não são tão valorizadas como deveriam dentro de uma organização. Isso acaba ocasionando é, frustração, por exemplo, né? As pessoas passam a não acreditar mais nisso. Se as pessoas são bem valorizadas, aí passa a ser um diferencial competitivo bastante interessante, ok? Beleza. E no setor público? Bom, no setor público, estabilidade funcional limita a mobilidade, né? E regras rígidas de admissão e progressão. Mas pode ser diferencial com qualificação, com meritocracia e também com inovação em serviços públicos. É possível. Beleza? Legal. Caminhando. Gestão estratégica de pessoas. A gestão estratégica de pessoas visa a integração entre metas organizacionais e práticas de gestão de pessoas. Etapas, por exemplo, né, que a gente vai ter aqui, ó, de diagnóstico de competências e gaps. Gaps são lacunas. Então, a organização ela vai procurar compreender melhor esses gaps, essas lacunas, para diagnosticar competências, competências existentes e as competências necessárias para uma determinada área, né, da organização, cargo, ok? É preciso também ter um planejamento de ações e também, claro, a execução, como recrutamento, desenvolvimento, avaliação das pessoas e monitoramento com indicadores. Aí vale até lembrar aqui para vocês, né, dos processos que nós temos de gestão de pessoas. Por exemplo, nós temos o processo de agregar pessoas. O processo de agregar pessoas tem a ver com recrutamento e também com a seleção, tá? A, o recrutamento é justamente atrair, né, novos candidatos para uma determinada vaga. Já a seleção é a escolha do candidato, ok? A ideia, evidentemente, é escolher o candidato que esteja mais bem preparado. Agora, tem uma coisa interessante, que não necessariamente uma organização ela vai contratar a melhor pessoa, que tem um melhor currículo, por exemplo. Às vezes, ela contrata não só visando isso, mas também se aquela pessoa, se os valores daquela pessoa batem também com os valores organizacionais. Isso é muito interessante, tá? Por quê? Porque ela sabe que a pessoa ela pode se desenvolver ao longo do tempo dentro de uma organização. Agora, mudar valores é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então, num processo de recrutamento e seleção, muitas vezes o que nós vamos ter, a bem da verdade,
São várias etapas até ter certeza absoluta que aquele candidato é o melhor para a organização, ok? Beleza. Vamos lá, continuando. Comportamento organizacional. Estudo do comportamento humano no contexto do trabalho. Fatores como personalidade, né? Valores, motivação, percepção, atitude, grupos, liderança. Tudo isso faz muita importância. O comportamento, vale lembrar que ele é perceptível. Costumo dizer o seguinte, que percebemos o comportamento de uma pessoa, né? As atitudes que ela tem. Ela vai acabar, de uma certa maneira, demonstrando isso. Óbvio que isso tem muito a ver com a sua atitude, com a sua motivação, com a pessoa que lidera, né? O colaborador. Tudo isso vai ser de suma importância para que possamos enxergar essa situação do comportamento organizacional, ok? E o item 6 aqui, ele trata de gestão de clima e cultura organizacional. O que é o clima, gente? Clima é a percepção momentânea do ambiente organizacional. A organização normalmente vai fazer o quê? Pesquisas de clima. Agora, olha que interessante, tá? O clima organizacional é algo que pode mudar de uma hora para outra. Como assim, prof? E a organização precisa fazer essa pesquisa para entender como que está o nível do clima organizacional e se ela fez alguma mudança e quanto aquilo afetou no clima, entendeu? Dá um exemplo, vamos lá. Imagina uma pessoa que trabalha numa organização há muito tempo, muitos anos, 20 anos, por exemplo. E de repente aquela pessoa ela é simplesmente demitida. O quanto aquilo vai afetar os demais? Ou imagina um benefício que já estava ali enraizado naquela organização, as pessoas já estavam acostumadas com aquilo, e de repente, de uma hora para outra, a organização tira aquele benefício. Ou mudança de chefia. Então, tudo isso acaba influenciando no clima organizacional, seja positivo ou negativo, certo? Uma diferença interessante, né, do clima para a cultura. O clima organizacional, ele é oscilante, ele é variável, pode mudar a qualquer momento, conforme eu falei para vocês. Já a cultura organizacional, ela é mais enraizada, beleza? Ó, trouxe até o conceito aqui, né, para vocês, de cultura organizacional. Ó, conjunto de valores, crenças e normas estáveis da organização. Clima favorável mais cultura forte igual a um alto desempenho, tá? Beleza. Então, a cultura, para muitos teóricos, é como se fosse um iceberg. A gente só consegue ver a ponta, né? Também pode ser dividido em 3 níveis. O primeiro nível, nós chamamos de artefatos da cultura organizacional, aquilo que todos, aquilo que todos vê, conseguem enxergar, tá? Opa, peraí que saiu aqui, deixa eu voltar, peraí. Aí, pessoal, só um minutinho. Sem querer, eu tirei aqui o slide. Vou ver se voltou aí para vocês. Sim, maravilha. Então vamos dar continuidade. Como eu estava falando, o primeiro nível nós chamamos de artefatos. Os artefatos, pessoal, são aspectos visíveis, tá? A gente tem um segundo nível, são os valores compartilhados da cultura organizacional. E temos o terceiro nível, que são as crenças inconscientes ou premissas, tá certo? Então tem essa divisão aqui da cultura organizacional em 3 níveis. 3 níveis. Beleza? Acho que deu para entender, né? Show. Vamos continuar aqui. Gestão de avaliação de desempenho. Qual que é o objetivo? O objetivo é mensurar a contribuição do servidor, tá? Do colaborador.
Existem alguns modelos, modelo por objetivo, modelo 360 graus, onde você tem um feedback múltiplo, tá? Esse modelo aqui de avaliação 360 graus é o seguinte: todos que estão ao redor do colaborador vão avaliá-lo, tá? Ele próprio se avalia, se autoavaliação, a chefia avalia ele, uma pessoa de outro setor, departamento também, tá? Um colega de trabalho, um subordinado, clientes ou fornecedores, todas as pessoas que estão ao redor avalia. Por isso é chamado de 360 graus ou circular, tá? E temos também escalas de avaliação. Bom, de qualquer forma, a avaliação ela deve ser clara, participativa, contínua e com foco no desenvolvimento. Não é nada fácil, é bem difícil avaliar, mas é importantíssimo, né? A avaliação pode ocorrer algumas subjetividades, principalmente quando a gente fala de aspectos mais qualitativos do que quantitativos. Por exemplo, avaliar a pontualidade de uma pessoa, se ela entra atrasada ou não, se ela falta no serviço, mais fácil, né? Porque é quantitativo. Agora, coisas mais qualitativas, com certeza absoluta, tem uma uma chance maior de ser subjetivo, ok? Beleza, continuando. Quero tratar aqui com vocês também sobre motivação, tema mega importante para a nossa prova, tá? Existem algumas teorias clássicas, como por exemplo a teoria de Maslow. Abraham Maslow, psicólogo americano, que fez o quê? Dividiu as necessidades humanas em 5 partes e passou a ser chamado de pirâmide das necessidades ou pirâmide de Maslow. Prof, me relembra isso aí, vamos lá. Olha aqui, ó, fazer uma ideia da pirâmide, tá? Então nós temos aqui o seguinte: 5 partes motivacionais. Aqui na base da pirâmide nós temos as necessidades chamadas de fisiológicas. As necessidades fisiológicas são aquelas bem básicas, como comer, dormir, beber, tá? Depois, um pouquinho mais para cima, nós temos as necessidades de segurança. São necessidades como abrigo, moradia, salário, estabilidade, tá? Depois, um pouco acima, nós temos as necessidades chamadas necessidades sociais. São aquelas necessidades ligadas a relacionamento, amizade. Depois, um pouco mais acima, necessidade de estima, de você ter status, ok? E por fim, aqui no topo da pirâmide, necessidade de realização. De você fazer o que gosta, ter crescimento pessoal, profissional. Então, é de baixo para cima, tá? Uma hierarquia. Importante você guardar isso, tá? Hierarquia. Então, para Maslow, existe uma hierarquia. Primeiro, precisamos satisfazer as necessidades básicas para depois pensar nas necessidades futuras, tá? Então, primeiro fisiológica, depois segurança, depois social, estima e, por fim, realização, certo? Hierarquia das necessidades de acordo com Maslow. Temos uma outra teoria também, chamada teoria de Herzberg, ou teoria dos fatores higiênicos e motivacionais, também chamada de teoria dos 2 fatores. Se eu consigo colocar aqui, ó, no cantinho. A teoria dos 2 fatores é o seguinte: de acordo com Herzberg, nós temos os chamados fatores motivadores, tá? E os fatores higiênicos, ok? Os fatores motivadores são aqueles fatores internos, intrínsecos, que dependem mais do seu eu. Exemplo, responsabilidade, realização, reconhecimento, está dentro disso. Já os fatores higiênicos são externos, extrínsecos. Depende de alguma coisa de fora. Como, por exemplo, salário, política da empresa, objetivos da organização, condição de trabalho, tá? Relacionamento. Então, o Herzberg, ele separa dessa maneira. E o Douglas MacGregor, ele fez o seguinte, ele trouxe a teoria X, controle, e teoria Y, autonomia. O que ele fez? Ele entendeu que algumas pessoas fazem parte da teoria X, ou seja, precisam de mais controle. Por quê? Porque são pessoas preguiçosas, acomodadas, certo? Então vai precisar de maior controle.
o chefe ali dar uma ordem. Já o pessoal que faz parte da teoria Y são pessoas responsáveis, criativas. E não precisa do chefe ele estar mandando, dando uma ordem. Ele sabe exatamente o que fazer e ele precisa disso para se motivar, maior autonomia. Já o pessoal X precisa de controle para se motivar. Veja, mas por que a empresa não contrata somente pessoas Y? Porque, para falar a verdade, nós vamos ter mais X, né? Na verdade. Só que assim, numa organização você vai ter pessoas X e Y e o líder que vai ter que saber lidar com essas situações. Aliás, a liderança, ela é extremamente importante nesse processo de motivação. Motivação são forças internas e externas que nos impulsiona a alcançar alguma coisa, um objetivo, né? Por exemplo, ó, você está motivado aí estudando, assistindo às aulas de revisão, porque existe aí uma força propulsora, um catalisador. Motivação é isso, te mover para ação. Beleza? Show, maravilha. Então, mais um tópico aí que tratamos. Vamos para o próximo? O próximo está bem amarrado com isso aqui, que é a liderança. Certo? Liderança. Existem alguns estilos de liderança. Por exemplo, nós temos o estilo autocrático. O estilo autocrático é aquele tipo de líder que tem um controle rígido. Ele impõe a maneira como as coisas devem ser feitas. Ele é dominador, o líder, tá? Beleza? Então, haverá o que? Uma autocracia. Consequentemente, nós teremos uma centralização das ordens. E temos a liderança democrática, participação, consulta. Nesse caso aqui, o líder vai ser como se fosse um membro do grupo. Ele vai querer que as pessoas participem. Ele vai consultar as pessoas para tomar decisões. E temos a liderança laissez-faire, ou liberdade, deixar fazer. Esse líder, ele deixa as pessoas à vontade para que as pessoas possam tomar suas próprias decisões. Agora, olha que interessante. Qual o melhor estilo? O autocrático? O democrático? Ou o laissez-faire? E aí? A resposta para isso é depende. É isso aí. Depende de basicamente dois fatores: da maturidade psicológica de cada indivíduo e do nível de experiência e conhecimento que aquela pessoa tem. Por exemplo, você vai começar a trabalhar amanhã no TRT2. Já dá para ser o líder, o seu líder dá para ser um laissez-faire? Te dá liberdade total? Não, porque você ainda não tem conhecimento e experiência necessária. Você não conhece ainda os processos do trabalho, né? Processo de trabalho não é matéria, é processo de trabalho, é um conjunto de ações, tá? Atividades. Então não dá para ser um líder laissez-faire. Provavelmente vai ser um líder mais autocrático, depois passar para democrático e por fim laissez-faire. Então nós dizemos que a liderança mais interessante é a liderança situacional. Aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. A liderança situacional, ela ajusta-se ao nível de maturidade dos liderados. Bom, eu vou colocar aqui ao nível de maturidade e experiência barra conhecimento, tá? Então, conforme a pessoa vai adquirindo maior experiência, maior conhecimento, o líder vai mudando aí a forma de liderar aquela pessoa. Então, as pessoas vão estar em níveis diferentes, por exemplo. Então, o líder que vai ter que saber qual é a melhor maneira de liderança, certo? Beleza? Então, é interessante a gente observar, né, essa situação da liderança situacional. A liderança situacional é justamente essa ideia de você liderar de acordo com as circunstâncias. E nesse caso aqui, como eu estou colocando para vocês, tem a ver com maturidade e experiência. Maturidade psicológica, inclusive. Nossa, mas então quer dizer que o líder ele tem que ter capacidade de levar a uma pessoa ao seu mais alto nível de maturidade psicológica e emocional? Com certeza absoluta. Sim, a resposta para isso. Certo?
Antigamente, nós tínhamos apenas uma espécie de liderança. Era a liderança autoritária, né? Uma liderança de mandar, comandar. E aí achava-se que a pessoa tinha que ter uma certa personalidade para ser líder. Depois, com o tempo, com os estudos, percebeu-se que eu posso ter uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, né, de comando, de ordem, e outra pessoa que não tem essa personalidade, mas consegue ser líder. Inclusive, nós temos a liderança carismática. É uma liderança que a pessoa consegue ter pelo carisma, entendeu? Então, existem várias formas aí de liderar. Hoje, inclusive, uma outra coisa interessante já foi tema de prova. Antigamente achava-se que a pessoa para ser líder, ela precisava nascer daquele jeito. Eu nasci assim, certo? Líder nato. Hoje não. Hoje a liderança é possível, na verdade, uma pessoa ser líder adquirindo conhecimento, estudando para isso. A pessoa pode não ser um líder hoje e amanhã passar a ser líder, ok? Por meio do estudo, do conhecimento. Então, olha que interessante isso aqui, né? Aí, se você parar para pensar nessa situação que eu descrevi para vocês, você vai chegar à seguinte conclusão, né? Lembra lá da teoria que eu falei para você de motivação X e Y? As pessoas que X são preguiçosas, acomodadas, são reativas, elas precisam de alguém dando uma ordem. Então, para esse tipo de pessoa, a melhor liderança é o líder autocrático, que impõe as regras, que direciona a pessoa, tá? Já o pessoal X, que é criativo, inovador, é responsável, precisa dar para essas pessoas mais autonomia. Só que lembra, né? Quanto maior a autonomia você tiver, maior também será a sua responsabilidade, né? Vale lembrar isso. Aí, nesse caso, seria um líder mais democrático, mais laissez-faire, liberdade total. Tá certo? Então, não dá pra gente, se cair alguma questão na sua prova, informando, ó, a melhor liderança é X, Y, Z, esquece, tá? Porque vai depender da situação. Hoje a gente pode falar que assim, a liderança ideal é a liderança situacional, que é justamente essa liderança de observar sobre maturidade, conhecimento e experiência. Certo? Show de bola, gente. Show de bola. Top, né? Visualizamos aqui muita coisa relacionada à nossa matéria, ao nosso concurso aí, focado em gestão de pessoas para o TRT 2 da segunda região, tá certo? Mas é o seguinte, eu vou parar por aqui, porque eu ainda tenho mais um bloco para tratar com vocês, a gente fechar aí o cerco ao conteúdo programático do nosso edital e também vou resolver algumas questões para você observar como que esses temas podem cair na sua prova, tá bom? Então eu vou ficando por aqui por enquanto, mas depois eu volto para a gente dar continuidade aos nossos estudos, beleza? Valeu, muito obrigado e até depois. Tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta. Vamos dar continuidade à nossa revisão para o concurso Tribunal Regional do Trabalho, segunda região de São Paulo, né? TRT 2, na matéria de administração pública, ok? Beleza? Nosso bloco 2 de administração pública, pois eu tenho alguns assuntos ainda a tratar com vocês nessa revisão e aproveitaremos também para resolver algumas questões no final, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Gestão por projetos é o nosso próximo tópico que eu quero tratar com vocês. Deixa eu só colocar aqui na tela cheia para ficar melhor para você visualizar aí comigo. Bom, tá aí, ó. Seguinte, gestão por projetos. O que é um projeto, pessoal? Primeiro conceito que nós precisamos, né? Projeto é um esforço temporário. Olha que interessante isso, hein? Já foi tema de prova várias vezes. Para criar um produto ou um serviço único ou resultado. Também vou colocar aqui, ó, ou resultado, certo? Então, veja bem, o produto do projeto ou o serviço do projeto, esse pode ser para a vida toda, mas o projeto em si é temporário, é um esforço temporário. Você tem início, meio e fim, certo? A gente não vai passar a vida inteira, você está estudando para concurso público. Tem data, né? A gente espera que tenha uma data, você não vai estudar para a vida toda. Para o concurso TRT2. Você vai estudar, talvez não dê certo esse, o próximo, né? A gente estipula início, meio e fim para um projeto. Isso é importante, então por isso é um esforço temporário. Outra coisa também do projeto, o projeto ele é coletivo e interativo. O projeto nunca é só uma pessoa, beleza? Ou só uma empresa. Nós temos vários atores envolvidos, ou também podemos chamar aqui de stakeholders, beleza? Partes interessadas, certo? Por exemplo, você está estudando para o concurso TRT2, seu projeto, eu faço parte como professor, meu curso eu faço parte também, como instituição, sua família, e assim por diante, tá? Deixa eu voltar aqui então, ó. Bora lá. Então, projeto, esforço temporário para criar um produto ou serviço único ou resultado, certo? Beleza. É coletivo, é também interativo. Porque vai precisar da interação de todos, de ambos. E aí, nesse caso, nós teremos os stakeholders. Ok? O que são stakeholders? São os atores envolvidos, ou simplesmente partes interessadas. Tá certo? Beleza. Algumas ferramentas, né? Que nós temos aqui, o PMBOK. O que é o PMBOK, gente? É um guia, é um manual, podemos dizer assim, né? Manual de instruções para a criação de projetos. Ele vai trazer todo um guia, né? Como criar e iniciar um projeto do início ao fim. É preciso ter também cronograma, escopo, custo, qual o tempo, qual o risco. Também vai ter gestão de riscos para isso. E as etapas de um projeto são as seguintes, ó. A gente vai ter a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e o encerramento. É um ciclo de vida, tá? Do projeto. Vou fazer um desenho aqui para tentar ilustrar isso aqui para vocês, certo? Um desenho horrível, mas beleza. Ó, então a gente tem aqui, ó, etapa 1. O que é etapa 1? Etapa de iniciação. Então, iniciação. Depois a gente tem a etapa 2, que é planejamento. Depois nós temos a etapa 3, que é a execução, que você vê que é bem maior aqui, né? Tá? E temos a etapa 4, que é encerramento. Veja, no caso do monitoramento, eu gosto, na verdade, de colocar aqui embaixo, tá? Pegando todas. Coloquei aqui na fora da ordem, mas por quê? Porque o monitoramento ele deve acontecer em todas as fases, entendeu? O monitoramento ele acontece. O que é o monitoramento? É um processo de acompanhar, de verificar, de checar. Então você vai acompanhando, tá bom? Então isso acaba acontecendo em todas as fases de um projeto, no seu ciclo de vida. Beleza? Legal, show de bola. Vou escrever aqui para vocês, inclusive, ciclo de vida. Vamos caminhar? Bora, mais um tema aí. Gestão de contratos. Gestão de contratos, pessoal, matéria aí basicamente de direito administrativo, né? Porque envolve o quê? Licitação. Licitação, fiscalização, execução e encerramento. É obrigatória a formalização, controle de prazos, a qualidade, aditivos e fiscalização técnica
e administrativo. Basicamente, quando você estudou aí direito administrativo, a lei de licitações, a lei nova, né, 14.133 de 2021, é isso? Você com certeza visualizou sobre gestão de contratos, tá? Beleza? Também entra aqui na nossa pauta, né, na matéria de administração pública, mas o que você aprendeu lá em licitações vai servir de base aí para vocês. Outro tópico que consta no nosso concurso edital é orçamento público. O item 15 aqui que eu coloquei para vocês, noções de orçamento público, que é previsto nos artigos 165 ao 169 da Constituição Federal. Principalmente, você precisa aguardar sobre o PPA. O que é o PPA? Plano Plurianual, que é um plano de 4 anos, certo? Com metas estratégicas, apesar de ser um plano a médio prazo, tá? PPA, Plano Plurianual. No PPA, Plano Plurianual, nós encontraremos o DOM. O que é o DOM, gente? Diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal. E é de forma regionalizada, tá? Focado nas despesas de capital e outras delas decorrentes das despesas de capital, tá? Professor, como assim? Imagina que nós temos uma construção de uma escola, é uma despesa de capital. Só que além dessa despesa de capital, nós teremos outras decorrentes dessa, beleza? E também vai falar sobre programas de duração continuada. Isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca, tá? Você tem que guardar o que está lá escrito na Constituição Federal sobre o PPA. Além do PPA, nós também temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração da LOA, vai tratar de metas, né? Metas fiscais, beleza? Ok? Aqui a gente coloca um ano, mas pode ser até de um ano e meio, tá? E temos a LOA. O que é a LOA? A LOA é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é justamente a lei que vai ter as receitas, previsão, tá? Só para deixar claro para vocês, previsão de receitas e autorização das despesas. A ideia, a priori, é primeiro verificar quais são as receitas que a administração pública terá, e aí, a partir dessa previsão das receitas, autoriza as despesas. Lembrando que essas leis são de iniciativa do Poder Executivo. Então, é o Poder Executivo que tem que encaminha essas leis para o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo vai fazer o quê? O Poder Legislativo vai, na verdade, discutir e aprovar as leis, entendeu? A gente chama isso até de ciclo orçamentário. Deixa eu ver se eu coloco aqui no quadro para você entender a respeito do assunto. Vamos lá, vou colocar aqui uma tela em branco. Ó. Ciclo orçamentário, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, a elaboração das leis de orçamento. Aí você tem a aprovação. Depois a gente tem execução. E temos aqui o controle. Certo? A elaboração responsável, Poder Executivo. Aprovação, Poder Legislativo. Execução, o responsável é o Poder Executivo. Já o controle, tanto o Poder Executivo como também o Poder Legislativo. Chamamos isso de ciclo orçamentário. Certo? Bacana, gente. Vamos caminhar. Outra coisa também que eu quero tratar aqui com vocês é a respeito dos princípios orçamentários. Também é uma coisa que cai muito em prova de concurso, tá? Vamos ver aqui os princípios. Eu coloquei aqui alguns, né? Ó, princípio da legalidade, ou seja, tem que estar dentro da lei. Anualidade, ou seja, o orçamento é válido para um ano.
Princípio da unidade. O que é o princípio da unidade? Totalidade. Então, todo o orçamento vai estar dentro de uma unidade, né? Dentro de um orçamento, dentro de uma lei orçamentária anual. Vale lembrar que cada ente da federação tem o seu orçamento. Tá? Então, a União tem o seu orçamento, os estados têm o seu orçamento, os municípios também. Quando a gente fala unidade, não é pegar todos os entes da federação e colocar num único orçamento, não, tá? Unidade vou te dar um exemplo. Você tem aí a União. Aí a União tem os poderes executivo, legislativo e judiciário, os órgãos, né, que fazem parte, as entidades. E aí pega todos esses orçamentos, todos esses órgãos e entidades e coloca num orçamento só para a União. Isso é unidade, totalidade. Outro princípio é o princípio da universalidade, ok? Esse princípio aqui, gente, ele menciona o seguinte: todas as receitas e todas as despesas precisam constar na lei de orçamento. Não pode ficar nada de fora. Princípio do equilíbrio orçamentário. O que é isso? O princípio do equilíbrio orçamentário é que você não pode ter mais despesas do que receitas. Entendeu? Tem que ter um equilíbrio, né? Por isso o nome. Princípio da especificação, do detalhamento. Então, a gente precisa detalhar receitas e despesas dentro do orçamento, da contabilidade pública. Publicidade, que é você dar publicidade, né, transparência ao orçamento público, certo? E tem outros, né? O princípio da não vinculação, dos impostos, tá? Isso aqui é um princípio que cai bastante em prova, tá? Princípio da não vinculação de impostos. O que é isso? Os impostos, podemos dizer que é a maior fonte que a administração pública tem, não é verdade? E eles não estão vinculados a um gasto em si, a um objetivo em si, ou seja, podem ser utilizados para N coisas. Tem exceções na área da saúde, na área de ensino, mas de via de regra não se vinculam os impostos, as receitas de impostos com um gasto, tá bom? Em via de regra, tá? Temos também um princípio chamado princípio da exclusividade. Esse princípio aqui, pessoal, ele menciona que nós não podemos ter dispositivos ou matérias estranhas ao orçamento. Ou seja, na lei de orçamento só pode ter o quê? Só pode ter receitas e despesas. Tá certo? Beleza. Tem outros princípios, né? Mas eu considero esses aqui que eu mencionei, talvez os mais importantes. A Lei 4.320/64, se você estudou aí sobre administração financeira orçamentária, você passou por essa lei. Se não passou, dá uma olhadinha. Bem rápida, mas ela é uma lei que basicamente é o conceito de administração financeira orçamentária. Ela traz normas gerais de elaboração e controle dos orçamentos públicos, definindo aí receita, despesa pública, estágios, tanto da receita como da despesa e as suas classificações, tá? E temos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101/2000, e estabelece normas para a gestão fiscal responsável, né? Regras sobre limites de despesa com pessoal, dívida, transparência, renúncia de receita. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai tratar de tudo isso. Legal? E por fim, né, o nosso último tópico aqui teórico, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público baseadas na contabilidade patrimonial pública, inclui balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variáveis patrimoniais, visando aí a transparência, o controle e também a prestação de contas. Beleza? Em falar em transparência, eu quero frisar uma coisa aqui para vocês, tá? Existe o princípio da publicidade e também o princípio da transparência. Isso já foi tema de prova, tá? Mas, professor, não é a mesma coisa? Não. A publicidade é uma ideia de estar acessível, as pessoas terem acesso àquilo. A transparência é quando há uma prestação de contas. Então é mais detalhado, é mais minucioso, tá? Prestação de contas na nossa prova pode cair como accountability. Deixa eu anotar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, ó.
bom? Accountability é o mesmo que prestação de contas, certo? Maravilha. Show de bola, galera. Agora que já tivemos aí uma boa parte teórica, bora resolver algumas questões, né? Para você observar comigo como que o tema como esses temas podem cair na nossa prova. Então eu trouxe aqui para vocês algumas questões. Vamos observar a primeira. A primeira questão diz assim: as organizações formais modernas podem adotar diferentes estruturas organizacionais com base em seus objetivos e na natureza de suas atividades. Sobre as estruturas organizacionais e seus critérios de departamentalização, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A diz que a estrutura linear caracteriza-se pela especialização do trabalho e pela presença de múltiplos centros de decisão. Tá errado isso, pessoal. Eu já vou resolvendo, tá, gente? Ó, eu já vou resolvendo aqui a questão para ganharmos tempo, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Tá errado. Por quê? Porque quando se fala em estrutura linear, ela possui, na verdade, uma autoridade única e sem múltiplos centros, tá? Por isso, tá errado aqui a alternativa A. Na alternativa B diz o seguinte: a estrutura matricial é a mais indicada para organizações que desejam evitar duplicidade de autoridades e de tarefas. Ó, a estrutura matricial, ao contrário, possui dupla subordinação, o que pode gerar, inclusive, conflitos. Aqui, não, para evitar a duplicidade, seria mais interessante a estrutura linear, ok? C. A departamentalização funcional organiza os órgãos com base em localização geográfica e aproximação do público. Errado. A departamentalização funcional, ela vai, na verdade, trazer justamente as funções, como o próprio nome diz. Como assim função, professor? Função de RH, função de finanças, certo? De departamento de vendas, certo? E assim por diante. D. A estrutura linha staff combina autoridade hierárquica com apoio técnico especializado. Exatamente isso, gabarito nossa questão é a alternativa D. A estrutura linha staff mantém a cadeia de comando da estrutura linear, mas incorpora órgãos de assessoria staff para oferecer apoio, como está dizendo aqui. E a alternativa E diz que a estrutura por produto é inadequada em organizações voltadas para resultados e inovação. Como assim inadequada? Ao contrário, é adequada. Então ficamos com a alternativa D na questão número 1, ok? Bora para a questão número 2? Já está aí na tela para você, tá bom? Vamos lá, analisar essa questão. A questão diz assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma diferença típica entre gestão pública e a gestão privada. Vamos lá, alternativa A. A gestão privada visa prioritariamente ao interesse coletivo, enquanto a gestão pública visa ao lucro e à competitividade. Errado, né, pessoal? O que aconteceu aqui? Uma inversão, né? Aqui seria pública e lucro e competitividade seria privada. Então, tivemos aí uma inversão. Beleza? B. A gestão pública é regida por princípios constitucionais, como legalidade e impessoalidade, o que não se aplica diretamente à gestão privada. Toma cuidado, né? Mas aqui está certo isso aqui. Não se aplica diretamente. Não significa dizer que princípios da legalidade e impessoalidade não sirva para a gestão privada. Também serve. Só que não diretamente. Diferentemente da gestão pública, que aí sim é direto, né? Já que consta no artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, o gabarito da nossa questão aqui é justamente a alternativa B.
C. A gestão privada, diferentemente da gestão pública, não se submete a nenhuma forma de controle ou regulação. Pessoal, a gestão privada é regulada sim, tá? Por leis, leis civis, tributárias, trabalhistas e até mesmo agências reguladoras. Então tá errado isso aqui. D. A gestão pública opera em um ambiente de ampla autonomia gerencial e mínima prestação de contas à sociedade. Ó, ao contrário, né? Nós temos uma boa prestação de contas, que é aquilo que eu comentei para vocês do accountability. Então, por isso não dá para marcar a alternativa D, tá? E essa ampla autonomia também está errada, né? Essa autonomia ela é limitada. Legal? E a gestão pública tem como foco o cliente pagante, enquanto a gestão privada atende principalmente a coletividade. Inverteu de novo, né? Cliente pagante é privada, coletividade é pública. Ficamos, como falei, alternativa B na questão número 2. Beleza, vamos para a questão número 3 agora, tá? Já está aí na tela para você a questão número 3. Vamos ler juntos, tentar resolver. Bom, a questão diz assim: a gestão estratégica nas organizações públicas é um instrumento fundamental para alinhar os recursos disponíveis aos objetivos institucionais. Nesse contexto, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, o planejamento estratégico define ações operacionais de curto prazo e está diretamente ligado à rotina diária. Opa, isso aqui está errado, gente. Por quê? Porque o planejamento que define ações operacionais de curto prazo está diretamente ligado à rotina diária não é o estratégico, e sim um planejamento operacional. Não dá para marcar a alternativa A. B. A missão da organização representa suas metas quantitativas e mensuráveis no horizonte de 4 anos. Bom, primeiro não tem nada a ver com 4 anos e também não tem nada a ver com metas quantitativas e mensuráveis. Missão é a razão de existência de uma organização, razão de ser, o seu propósito. Não está errado a B. A C diz que o diagnóstico organizacional compreende a identificação de problemas exclusivamente internos da estrutura pública. Errado, né? Exclusivamente internos? Não. Internos e externos. Lembra lá da análise SWOT, FOFA? Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. AD. A análise do ambiente externo inclui fatores como legislação, conjuntura econômica e avanços tecnológicos. Maravilha. Esse é o nosso gabarito, a alternativa D. E a visão da organização deve ser utilizada apenas como documento interno, sem necessidade de divulgação ao público. Errado. A visão é o que a organização pretende ser, onde a organização deseja chegar, e isso passa a ser de suma importância não só para o público interno, mas também para o público externo, ok? Então, por isso, ficamos com a alternativa D nessa questão. Show? Maravilha? Mas não acabou não, tá? Eu tenho mais uma questãozinha aqui para resolver com vocês. Bora lá? Questão número 4. Questão número 4 diz assim: sobre as disposições orçamentárias da Constituição Federal de 88, as normas da Lei 3.430 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa correta. Questão bem legal, né? Abrangente. Abrange aí a Constituição Federal, a LRF e a Lei 4.320. Vamos ver. A alternativa A diz que o orçamento ou programa previsto na Constituição tem natureza meramente contábil e não está relacionado à atividade fim do Estado. Bom, gente, isso aqui está errado, tá? Por quê? O que acontece? O orçamento ou programa, ele tem natureza finalística. Vou escrever aqui para vocês, ó, natureza finalística. É vinculada aos programas e ações governamentais. Professor, como assim? Não entendi muito bem isso. É que, na verdade, nós temos os chamados tipos orçamentários ou técnicas orçamentárias. Por exemplo, nós temos o orçamento chamado tradicional ou clássico, um orçamento meramente contábil.
Aí sim, ó, aqui caberia orçamento clássico, tá? Meramente contábil, em que você simplesmente pega de um orçamento para o outro e copia e cola, tá? Aí nós temos o orçamento base zero, é um orçamento em que simplesmente de um ano para o outro a gente zera tudo e começa, como o próprio nome diz, né? Tudo do zero, tá bom? Temos o orçamento de desempenho, em que verifica os resultados do gasto e não só o gasto em si, ou seja, aquele gasto, o que trouxe para a gente de relevância, entendeu? Temos o orçamento participativo, que é a participação da população, da, da sociedade civil como um todo. E temos o orçamento programa, que é focado justamente nos programas de governo, nas ações governamentais. Por isso, ele é de natureza finalística. Legal? Beleza. Caminhando, vamos lá. A B diz: a Lei 4.320 define que todas as despesas devem ser aprovadas diretamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não. As despesas, pessoal, elas são aprovadas na Lei Orçamentária Anual, na LOA, tá bom? E não na LDO. C. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites de gastos com pessoal e vedações ao final de mandato, promovendo assim responsabilidade fiscal. Exatamente isso. A LRF, se você for dar uma lida, ela vai tratar disso, né? Dos gastos com o pessoal, quais são os limites da União, dos estados, dos municípios, entendeu? Vai informar que no último ano de mandato o gestor não pode criar despesas, porque isso tem a ver justamente com o tema e responsabilidade fiscal. Beleza? Legal. Então a C é o gabarito da questão. A D. A Constituição Federal veda a existência de diferentes leis para o orçamento fiscal da Seguridade Social e de investimento das estatais. Que doideira, não, né? Inclusive, a LOA, Lei Orçamentária Anual, ela vai ter, na verdade, esses três orçamentos, pessoal. Orçamento da Seguridade Social, orçamento das estatais, tá? E orçamento fiscal, beleza? E aí, as demonstrações contábeis públicas não integram os mecanismos de transparência da gestão fiscal previstos em lei. Claro que integram. Obviamente que integram transparência fiscal, prestação de contas públicas, inclusive. Portanto, ficamos com. Reta final, e eu trouxe aqui para vocês uma revisão da matéria de administração pública, ok? Então quero que você me acompanhe, a gente vai trabalhar parte teórica e depois também vou resolver algumas questões para você observar como que isso pode cair na nossa prova. Revisão, uma revisão geral, reta final, para que algumas informações aí que você foi estudando ao longo do tempo, né, você consiga se recordar, tá bom? Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Revisão TRT2 para técnico, né? E aí temos aqui a matéria de administração pública e vamos iniciar aqui a nossa revisão. Bom, quero trazer primeiro esse tópico aqui, que é relacionado às características das organizações formais modernas, certo? Tópico aí do nosso edital. Estruturas organizacionais. Então a gente tem uma estrutura que pode ser linear
em que temos a autoridade única e direta e um comando verticalizado. Temos também uma estrutura funcional, que é a especialização técnica, múltiplas chefias. Temos também uma estrutura linha staff, combinação de linear com apoio técnico, tá? Essa linha staff é que a gente tem, na verdade, uma assessoria, vamos dizer assim, né? Um apoio, como o próprio nome diz, um staff que vai contribuir e ajudar para uma área funcional da organização, ok? E temos também, dentro das características das organizações formais modernas, a matricial, que combina projetos com estruturas funcionais. O que nós temos aqui, na verdade, é uma estrutura que você tem ali áreas funcionais, vou te dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Um organograma, certo? Em que temos ali setores e, juntamente com esses setores, projetos. Pode ser projeto A, projeto B, projeto C, beleza? Vou fazer aqui tentar fazer aqui um desenho, só para você relembrar essa informação que visualizamos no decorrer das aulas, tá? Então aqui, ó, basicamente o que nós vamos ter é um organograma, certo? Esse organograma, essa estrutura organizacional vai nos mostrar que tipo de estrutura teremos aí. No caso aqui, por exemplo, é uma estrutura funcional. Então eu posso puxar para cá, ó, e colocar os projetos, projeto 1, projeto 2, ligado também à estrutura funcional. Então aí nós temos uma matricial. Beleza? É isso. Natureza e finalidades, né? Alcançar objetivos organizacionais com eficiência. E temos aqui também critérios de departamentalização, que pode ser por funções, por produto, localização geográfica, clientes, processos ou projetos, tá bom? Lembra disso que visualizamos aí no decorrer das aulas? Departamentalização por função, por produtos, por localização geográfica, por clientes. Então, são várias as maneiras aí que a organização pode ter um organograma, certo? Então, o primeiro tópico aí, bora lá, vamos continuar, né? Bom, quero trazer aqui para vocês também a diferença entre gestão pública e gestão privada. No aspecto finalidade, a gestão pública é de interesse coletivo, bem comum, princípio da finalidade, né, do bem comum. Já a gestão privada visa lucro, competitividade. No aspecto eficiência, na gestão pública, é desejável, mas limitada por burocracia. Já na gestão privada é essencial para a sobrevivência. No caso do controle, na gestão pública nós temos leis, normas, tribunais de contas. Já na gestão privada, teremos aí conselhos, acionistas, auditorias internas. No aspecto participação, teremos aí os cidadãos, os conselhos, as ouvidorias, né? E no caso da gestão privada, clientes e acionistas. Algumas diferenças entre gestão pública e privada para que a gente possa observar aqui. Continuando, quero tratar também de gestão da qualidade no setor público, excelência no serviço público, tá? Toda vez que se falar em qualidade, você vai entender justamente isso, a ideia da excelência. Quando nós falamos de excelência no serviço público, logo, consequentemente, o foco passa a ser, no caso aí, o cidadão, certo? A partir do momento que a administração pública ela passa a focar no cidadão, consequentemente, ela vai entregar um melhor serviço, um melhor produto, certo? Para isso, é preciso utilizar de indicadores de desempenho para avaliar a eficiência. Ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, aqui vai se avaliar a eficiência, a eficácia e também a efetividade, certo? E também utilizar certas ferramentas para melhoria contínua. O ciclo PDCA, o 5S, o benchmarking, que é uma comparação de resultados em que copiamos, né, as melhores práticas, certo? Então, gestão da qualidade aí também importante dentro da administração pública para obter resultados mais satisfatórios. Quando a gente fala de gestão da qualidade, a ideia é
entender a satisfação do usuário e também diria a insatisfação, porque a partir do momento que eu entendo a insatisfação, eu consigo melhorar também, ok? Beleza. Dando continuidade, gestão de pessoas do quadro próprio e terceirizados. Esse tema veio justamente na administração pública, tá? Quando a gente fala de quadro próprio, nós vamos pensar no quê? Que é regido por concurso, tem estabilidade, regime estatutário, né? Por exemplo, você vai prestar concurso público, então você vai fazer parte do quadro próprio, ok? Da administração pública. Mas podemos ter também terceirizados. Aliás, temos terceirizados. Os terceirizados, a contratação por empresas sem vínculo direto com a administração. E a gestão envolve recrutamento, que é o processo de atrair novos candidatos, seleção, que é o processo de escolha, treinamento, avaliação e também desenvolvimento, certo? Nós vamos também fazer aqui uma revisão na matéria de gestão de pessoas, apesar desse tópico estar dentro de administração pública. E aí, claro, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre recrutamento, seleção, treinamento, avaliação e desenvolvimento, certo? Beleza, vamos lá. Continuando, comunicação na gestão pública e redes organizacionais. A comunicação, ela deve ser clara, né? Com ética, com transparência e acessível. Redes organizacionais, como cooperação entre diferentes setores e instituições, como parcerias, consórcios, plataformas digitais. A comunicação é o elo, né, de ligação entre as partes, entre o emissor e o receptor, certo? Nesse caso é preciso ter o quê? Empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. As redes organizacionais terão aqui, no caso, uma sinergia de cooperação, de colaboração, conforme eu falei para vocês, porque há uma relação de interdependência, ok? Outra coisa que também quero comentar é o item 6, que trata de gestão de resultados na produção de serviços públicos. A gestão por desempenho, né, o foco é em entregas concretas à sociedade, utilização de indicadores de resultado, de impacto, eficiência e eficácia. Quero aproveitar e tratar um pouquinho melhor sobre isso para vocês, né? Quando se fala em eficiência, pessoal, que é um indicador importante que a administração pública utiliza, é justamente medir o uso dos recursos, fazer mais com menos, tá? Utilização do recurso da maneira correta. Já a eficácia, quando a gente fala de eficácia, visa verificar se atingiu, atingir objetivos e metas. E a efetividade visa verificar o quanto aquilo causou impacto, o quanto aquilo causou uma transformação, ok? Então, a gestão de resultados na produção de serviços públicos, obviamente, precisa avaliar o desempenho, principalmente no que se trata de eficiência, eficácia e efetividade. Mas, claro, também podemos pensar em outros indicadores também, beleza? Show de bola! Vamos caminhar na nossa revisão aqui. Quero também tratar sobre processo organizacional. O processo organizacional são essas funções aqui, né, que nós chamamos de funções administrativas, tá bom? Função de planejamento. A função planejamento visa definir metas, caminhos, objetivos, tá? Programar.
prever. Então, o planejamento está ligado a isso. Já a função direção visa motivar, liderar e orientar pessoas. A função coordenação visa alinhar atividades e esforços. A comunicação, que também é uma função, tem a ver com fluxo de informações entre os níveis. De que maneira, né, as organizações vão se comunicar. Temos vários, né? Temos a comunicação vertical, que pode ser de chefe para subordinado ou de subordinado para chefe. Temos a comunicação horizontal, que é entre os pares. Temos a comunicação circular, que acontece entre todos. Temos a comunicação transversal, que acontece em níveis de departamentos diferentes e também os níveis organizacionais diferentes, tá? Então, N possibilidades aí. Temos a função também chamada controle. O controle visa avaliar resultados e corrigir desvios. E a avaliação, verificar a eficácia das ações e também dos impactos. Esses são os processos organizacionais, ou também chamado aí de funções administrativas. Beleza? E aí é o seguinte, tá? Complementando essa informação, nós temos a gestão estratégica. E a gestão estratégica vai se preocupar com os tipos de planejamento que uma organização pode ter, que nesse caso nós temos planejamento estratégico, planejamento tático e o planejamento operacional. Vamos dar uma olhadinha aqui para você entender melhor, tá? Então vamos lá, ó. Nós temos os níveis organizacionais. Deixa eu fazer um desenho aqui para você observar comigo, tá? Então, os níveis organizacionais. Esse primeiro nível aqui, vou colocar aqui, ó, níveis, tá? Esse primeiro nível aqui é o nível institucional, também conhecido aí como nível superior, né, da organização, tá? Esse nível aqui do meio é o nível gerencial e esse outro nível é o nível operacional, tá? E por que que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque nós temos os tipos de planejamento, certo? Nesse caso aqui teremos o planejamento operacional, teremos também o planejamento tático e o planejamento estratégico, certo? Eles estão basicamente ligados, tá? Então, quem, quem se preocupa com planejamento estratégico? O nível institucional, o nível superior. Já o planejamento tático, o gerencial, e o planejamento operacional, evidentemente, o nível operacional, tá? No nível institucional, nós vamos ter aqui os executivos, o alto escalão da organização. No nível gerencial, o próprio nome já ajuda, né? Os gerentes. No nível operacional, os supervisores, certo? O nível estratégico é o nível mais global da organização, mais amplo, aborda a organização como um todo, analisa ambientes. Falou em analisar ambientes, você já mata a charada, é planejamento estratégico, tá? Já o nível tático vai se preocupar com departamentos, com setores. E o nível operacional vai se preocupar com tarefas, execução de tarefas, realização. Certo? Aqui também tem um esqueminha que eu coloquei, né? Ó, planejamento estratégico longo prazo, define missão, visão e os objetivos globais, certo? Já o planejamento tático é médio prazo, metas setoriais, e o planejamento operacional a curto prazo, tarefas e rotinas. O que é missão, gente? Missão é a razão de existir, é o propósito, certo? Ó, propósito da organização. Enquanto visão é onde a organização quer chegar. Então, a missão ela tem a ver com o presente da organização, é o seu dia a dia. Enquanto ela existir, ela tem a sua razão de ser. Já a visão tem a ver com o futuro da organização. E também, no planejamento estratégico, se define valores. O que são valores? Princípios orientadores ou norteadores, tá? Que vão nortear aquela organização. Certo? Isso aqui é importante você levar para a sua prova. Sempre tem aí questões ligadas
a gestão estratégica de planejamento estratégico, tático, operacional e você se lembrar as diferenças entre eles, tá bom? Entre os planejamentos. Legal? Show? Deu para entender aí? De boa? Então tá bom, vamos dar continuidade. Por quê? Lembrando, tá? Desses planejamentos aqui, o mais importante que nós temos é o planejamento estratégico, ok? Por quê? Se inicia pelo planejamento estratégico, aí vai se desdobrar para o planejamento tático e, consequentemente, para o planejamento operacional. Tá certo? No planejamento estratégico, nós vamos ter análise de ambientes. Então, a organização vai fazer um diagnóstico. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Diagnóstico organizacional e análise ambiental. O que é o diagnóstico? É a organização identificar quais são seus pontos fortes, fracos, quais são suas oportunidades e ameaças. Nós chamamos isso de análise SWOT, ou simplesmente análise OFA, tá bom? Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. Nesse caso, a organização vai estar diagnosticando e analisando o ambiente interno, como estrutura, pessoas, processos, cultura, e também o seu ambiente externo, como economia, legislação, política, concorrência, tecnologia, certo? Aqui é interessante a gente observar o seguinte, na análise OFA, tá? Nós temos aqui os pontos fortes, as oportunidades, as fraquezas e também as ameaças, certo? Os pontos fortes e as fraquezas fazem parte das variáveis internas, ok? Já as oportunidades e as ameaças fazem parte das variáveis externas. E aí tem um lance interessante, tá? As variáveis internas, elas são controláveis. Por quê? Porque está dentro da organização, do escopo da organização. Então ela consegue controlar, tá? Já oportunidades e ameaças, não tem como ela controlar isso. Não são controláveis. Ela pode aproveitar de uma oportunidade ou tentar reduzir aí as suas ameaças. Economia, por exemplo, né? Imagina, muda aí alguma coisa na área econômica, taxa Selic. Isso pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, dependendo do tipo de organização. Muda a legislação, a mesma situação, e assim por diante. Beleza? Show de bola. Então, diagnóstico organizacional, análise ambiental, que é uma coisa também importante aí, e provavelmente cai na prova aí, na sua prova, tá? Outro item também que eu quero tratar aqui com vocês é sobre os tipos de decisão e processo decisório, tá? Nós temos as chamadas decisões programadas. As decisões programadas são as decisões rotineiras, estruturadas, e temos as decisões não programadas, que são inéditas, exigem análise e julgamento, certo? Prof, eu não entendi muito bem isso. Vamos lá, vou tentar dar um pouco mais de luz aqui a esse tópico, né? Pessoal, veja bem, se temos um determinado problema, certo? E esse problema passa a ser uma coisa que ocorre de vez ou outra, a gente já consegue entender e perceber esse problema e, consequentemente, criar uma solução para o problema. Então, nós passamos a ter o quê? Uma decisão para aquele problema, porque ele já é previsto. Entra dentro da rotina, da estrutura da organização. Ah, se acontecer aquilo novamente, eu já sei o que fazer. Já algo que não é programado é justamente porque é inédito, está acontecendo pela primeira vez. Então a organização ainda não tem dados, informações suficientes para tomar uma decisão. Então vai exigir uma análise naquele momento e um julgamento, tá? O processo decisório, ele tem algumas etapas, né? A gente precisa identificar a identificação do problema, certo? Criar alternativas, tomar uma decisão, a escolha baseada nas alternativas que nós temos, implementar e fazer um processo de avaliação. Eu quero aproveitar
e falar para vocês que nós temos o que chamamos também de cenários, tá bom? Cenários. Tem um cenário chamado cenário projetivo. O cenário projetivo, pessoal, é um cenário. Deixa eu só. Ó, cenários. Projetivo, tá? O cenário projetivo, você vai ter informação. Você vai ter informação aqui do passado, dados, né? Coletar dados, informações do passado, informações do presente e vai tomar uma decisão tendo como base isso. Só que é o seguinte, né? O cenário projetivo a gente só tem um único futuro, uma única imagem. Cenários são imagens futuras, tá? Mas nós temos também um cenário chamado prospectivo. O cenário prospectivo, você vai ter informação do passado, informação do presente e, ao invés de você ter um único futuro, uma única imagem, nós vamos ter imagens múltiplas. Por exemplo, tem um cenário X, Y e Z. De acordo com o cenário X, Y e Z, eu vou tomar uma decisão. Se o meu cenário for X, a decisão é A. Se o meu cenário for Y, minha decisão é B. Se o meu cenário for Z, a minha decisão é C. Beleza? Então, o prospectivo é justamente o que mais utilizado, né? Porque você pode ter múltiplos cenários, múltiplas visões futuras. Tá certo? Beleza, show de bola. Então, mais um tópico aí e revisamos. Tudo isso a gente viu no decorrer das aulas, né? Mas aqui a gente está fazendo um processo de revisar. Então vamos lá. Para finalizar aqui, eu quero tratar de gestão de riscos. O que é a gestão de riscos? A gestão de riscos é para você prever, fazer uma prevenção de falhas, fraudes e crises. Só que para isso é preciso identificação, análise, avaliação e mitigação dos riscos, certo? Instrumentos que podem ser utilizados, matriz de riscos, controles internos e compliance. Tudo que nós fazemos gera riscos, né? Existem riscos, então a organização ela precisa ter uma gestão de riscos para quê? Para mensurar os possíveis riscos, algo que possa atrapalhar, na verdade, né, a organização de chegar numa determinada, um determinado, um determinado, uma determinada situação. E temos aqui também, pessoal, a gestão por processos, tá? A gestão por processos, o foco está na cadeia de valor, no fluxo das atividades e busca eficiência, padronização e também melhoria contínua. As ferramentas utilizadas aqui é o BPM, né? Que é gestão de negócios, de processos e mapeamento de processos. Aqui na gestão por processos, nós teremos o que nós chamamos de fluxograma. O fluxograma é uma representação gráfica das ações, das atividades, né? Porque processo é um conjunto de ações, ok? Conjunto de ações, atividades, em que nós teremos o quê? Na verdade, um fluxo. E é preciso ter um fluxograma para entender. Para quê? Para mapear. O mapeamento nada mais é do que um processo de identificação do fluxo. Como que nós vamos melhorar alguma coisa se a gente não entendeu o processo? Não entendeu, na verdade, as etapas. Podemos até colocar isso aqui, ó. Etapas. Fluxo de atividades, etapas. Beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, um fluxo assim, mais ou menos essa ideia, tá? O que nós temos aqui, ó? O início de um processo. Essa seta tem nome, chama-se fluxo. Esse retângulo é a atividade.
O losango é uma decisão, certo? A gente tem aqui outra ação, atividade. E no final aqui nós temos o fim do processo. Beleza? Outra coisa interessante, deixa eu abrir aqui uma tela em branco. Os processos. No caso, nós vamos ter processos chave, ou também chamado de processos primários. Esses processos chave ou primários, nós entendemos como processos finalísticos, que são aqueles... Mas, professor, como assim primário e finalístico ao mesmo tempo, né? Na verdade, é o termo que a gente utiliza para entender que são os processos primários aqui, não de ser primeiro, mas ser prioritário, importante, mais importante. São aqueles processos que têm ligação direta com o cliente. Eu estou colocando aqui cliente, mas entenda destino final, tá? Beleza? E temos os processos de apoio, ou também chamado de suporte, que vão justamente dar suporte aos processos finalísticos, chave ou primários, conforme você prefira chamar, aí no caso. Beleza? Por exemplo, se a gente parar para pensar, o que acontece? Ah, e temos também, deixa eu voltar aqui, isso já foi até tema de prova no concurso TRT2, tá? Processos gerenciais. Beleza? Processos chaves ou primários, aquilo que tem ligação direta com o cliente. Então a gente pode pensar, por exemplo, no atendimento. O atendimento é um processo primário, chave, finalístico, ok? Processo de suporte seria um setor, um departamento da organização. Processos gerenciais têm a ver com a gerência. Basicamente isso. Legal, né? Deu para, acredito eu, compreender bem aí a respeito desses processos, ok? Show de bola, né? Eu só voltar aqui então. Tratamos aqui sobre gestão por processos. Lembra disso aqui também sobre o fluxograma, essa representação gráfica aí das ações, das atividades que a organização vai ter, que precisa fazer o quê? Um mapeamento. Mapeamento é você identificar cada fase. Só podemos melhorar algo, melhoria contínua, se entendemos a cadeia de valor e o fluxo de atividades. Por isso, de extrema importância aí nesse caso. Tá bom? Gente, é o seguinte, eu vou ficando por aqui, mas não acabou ainda não, tá? Depois eu volto para darmos continuidade aos nossos estudos ligados à administração pública, uma revisão que estamos fazendo para o concurso TRT2, tá? Eu tenho mais alguns itens, assuntos para tratar com você na próxima aula e também vou aproveitar e resolver algumas questões, é legal, né? Resolver também nessa revisão algumas questões para você observar comigo como que o tema pode cair na sua prova, tá bom? Então, ó, um grande abraço e daqui a pouquinho eu volto. Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta. Vamos dar continuidade à nossa revisão para o concurso Tribunal Regional do Trabalho, segunda região de São Paulo, né? TRT2, na matéria de administração pública, ok? Beleza? Nosso bloco 2 de administração pública, pois eu tenho alguns assuntos ainda a tratar com vocês nessa revisão e aproveitaremos também para resolver algumas questões no final, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Gestão por projetos é o nosso próximo tópico que eu quero tratar com vocês. Deixa eu só colocar aqui na tela cheia para ficar melhor para você visualizar aí comigo. Bom, tá aí, ó. Seguinte, gestão por projetos. O que é um projeto, pessoal? Primeiro conceito que nós precisamos, né? Projeto é um esforço temporário. Olha que interessante isso, hein? Já foi tema de prova várias vezes para criar um produto ou um serviço único ou resultado. Também vou colocar aqui, ó, ou resultado, certo? Então, veja bem, o produto do projeto ou
o serviço do projeto, esse pode ser para a vida toda. Mas o projeto em si é temporário, é um esforço temporário. Você tem início, meio e fim, certo? A gente não vai passar a vida inteira. Você está estudando para concurso público. Tem data, né? A gente espera que tenha uma data. Você não vai estudar para a vida toda, para o concurso TRT2. Você vai estudar, talvez não dê certo esse, o próximo, né? A gente estipula início, meio e fim para um projeto. Isso é importante. Então, por isso é um esforço temporário. Outra coisa também do projeto, o projeto ele é coletivo e interativo. O projeto nunca é só uma pessoa, beleza? Ou só uma empresa. Nós temos vários atores envolvidos, ou também podemos chamar aqui de stakeholders, beleza? Partes interessadas, certo? Por exemplo, você está estudando para o concurso TRT2, seu projeto, eu faço parte como professor, meu curso eu faço parte também, como instituição, sua família e assim por diante, tá? Deixa eu voltar aqui então, ó. Bora lá. Então, projeto, esforço temporário para criar um produto, serviço único ou resultado, certo? Beleza. É coletivo, é também interativo. Porque vai precisar da interação de todos, de ambos. E aí, nesse caso, nós teremos os stakeholders. Ok? O que são stakeholders? São os atores envolvidos, ou simplesmente partes interessadas. Tá certo? Beleza. Algumas ferramentas, né? Que nós temos aqui, o PMBOK. O que é o PMBOK, gente? É um guia, é um manual, podemos dizer assim, né? Manual de instruções para a criação de projetos. Ele vai trazer todo um guia, né? Como criar e iniciar um projeto, do início ao fim. É preciso ter também cronograma, escopo, custo, qual o tempo, qual o risco. Também vai ter gestão de riscos para isso. E as etapas de um projeto são as seguintes, ó. A gente vai ter a iniciação, o planejamento, a execução, o monitoramento e o encerramento. É um ciclo de vida, tá? Do projeto. Vou fazer um desenho aqui para tentar ilustrar isso aqui para vocês, certo? Um desenho horrível, mas beleza. Ó, então a gente tem aqui, ó, etapa 1. O que é etapa 1? Etapa de iniciação. Então, iniciação. Depois a gente tem a etapa 2, que é planejamento. Depois nós temos a etapa 3, que é a execução, que você vê que é bem maior aqui, né? Tá? E temos a etapa 4, que é encerramento. Veja, no caso do monitoramento, eu gosto, na verdade, de colocar aqui embaixo, tá? Pegando todas. Coloquei aqui na fora da ordem, mas por quê? Porque o monitoramento ele deve acontecer em todas as fases, entendeu? O monitoramento ele acontece. O que é o monitoramento? É um processo de acompanhar, de verificar, de checar. Então você vai acompanhando, tá bom? Então isso acaba acontecendo em todas as fases de um projeto, no seu ciclo de vida. Beleza? Legal, show de bola. Vou escrever aqui para vocês, inclusive, ciclo de vida. Vamos caminhar? Bora, mais um tema aí. Gestão de contratos. Gestão de contratos, pessoal, matéria aí basicamente de direito administrativo, né? Porque envolve o quê? Licitação. Licitação, fiscalização, execução e encerramento. É obrigatória a formalização, controle de prazos, a qualidade, aditivos e fiscalização técnica e administrativa. Basicamente, quando você estudou aí direito administrativo, a lei de licitações, a lei nova, né, 14.133 de 2021, é isso? Você com certeza visualizou sobre gestão de contratos, tá? Beleza? Também entra aqui na nossa pauta, né, na matéria de administração pública, mas o que você aprendeu lá em licitações vai servir de base aí para vocês. Outro tópico que consta no nosso concurso edital é orçamento público. O item 15 aqui que eu coloquei para vocês, noções de orçamento público.
que é previsto nos artigos 165 ao 69 da Constituição Federal. Principalmente, você precisa aguardar sobre o PPA. O que é o PPA? Plano Plurianual, que é um plano de 4 anos, certo? Com metas estratégicas, apesar de ser um plano a médio prazo, tá? PPA, Plano Plurianual. No PPA, Plano Plurianual, nós encontraremos o DOM. O que é o DOM, gente? Diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal. E é de forma regionalizada, tá? Focado nas despesas de capital e outras delas decorrentes das despesas de capital, tá? Pessoal, como assim? Imagina que nós temos uma construção de uma escola, é uma despesa de capital. Só que além dessa despesa de capital, nós teremos outras decorrentes dessa, beleza? E também vai falar sobre programas de duração continuada. Isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca, tá? Você tem que guardar o que está lá escrito na Constituição Federal sobre o PPA. Além do PPA, nós também temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração da LOA, vai tratar de metas, né? Metas fiscais, beleza? Ok? Aqui a gente coloca um ano, mas pode ser até de um ano e meio, tá? E temos a LOA. O que é a LOA? A LOA é a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é justamente a lei que vai ter as receitas, previsão, tá? Só para deixar claro para vocês, previsão de receitas e autorização das despesas. A ideia, a priori, é primeiro verificar quais são as receitas que a administração pública terá, e aí, a partir dessa previsão das receitas, autoriza as despesas. Lembrando que essas leis são de iniciativa do Poder Executivo. Então, é o Poder Executivo que tem que encaminhar essas leis, encaminha essas leis para o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo vai fazer o quê? O Poder Legislativo vai, na verdade, discutir e aprovar as leis, entendeu? A gente chama isso até de ciclo orçamentário. Deixa eu ver se eu coloco aqui no quadro para você entender a respeito do assunto. Vamos lá, vou colocar aqui uma tela em branco. Ó, ciclo orçamentário, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, elaboração das leis de orçamento. Aí você tem aprovação. Depois a gente tem execução. E temos aqui o controle. Certo? A elaboração responsável, Poder Executivo. Aprovação, Poder Legislativo. Execução, o responsável é o Poder Executivo. Já o controle, tanto o Poder Executivo como também o Poder Legislativo. Chamamos isso de ciclo orçamentário. Certo? Bacana, gente. Vamos caminhar. Outra coisa também que eu quero tratar aqui com vocês é a respeito dos princípios orçamentários. Também é uma coisa que cai muito em prova de concurso, tá? Vamos ver aqui os princípios. Eu coloquei aqui alguns, né? Ó, princípio da legalidade, ou seja, tem que estar dentro da lei. Anualidade, ou seja, o orçamento é válido para um ano. Princípio da unidade. O que é o princípio da unidade? Totalidade. Então, todo o orçamento vai estar dentro de uma unidade, né? Dentro de um orçamento, dentro de uma lei orçamentária anual. Vale lembrar que cada ente da federação tem o seu orçamento. Tá? Então, a União tem o seu orçamento, os estados têm o seu orçamento, os municípios também. Quando a gente fala unidade, não é pegar todos os entes da federação e colocar num único orçamento, não, tá? Unidade vou te dar um exemplo. Você tem aí a União. Aí a União tem os poderes executivo, legislativo e judiciário, os órgãos, né, que fazem parte,
as entidades. E aí pega todos esses orçamentos, todos esses órgãos e entidades e coloca num orçamento só para a União. Isso é unidade, totalidade. Outro princípio é o princípio da universalidade, ok? Esse princípio aqui, gente, ele menciona o seguinte: todas as receitas e todas as despesas precisam constar na lei de orçamento. Não pode ficar nada de fora. Princípio do equilíbrio orçamentário. O que é isso? O princípio do equilíbrio orçamentário é que você não pode ter mais despesas do que receitas. Entendeu? Tem que ter um equilíbrio, né? Por isso o nome. Princípio da especificação, do detalhamento. Então, a gente precisa detalhar receitas e despesas dentro do orçamento, da contabilidade pública. Publicidade, que é você dar publicidade, né? Transparência ao orçamento público, certo? E tem outros, né? O princípio da não vinculação, dos impostos, tá? Isso aqui é um princípio que cai bastante em prova, tá? Princípio da não vinculação de impostos. O que é isso? Os impostos, podemos dizer que é a maior fonte que a administração pública tem, não é verdade? E eles não estão vinculados a um gasto em si, a um objetivo em si, ou seja, podem ser utilizados para N coisas. Tem exceções na área da saúde, na área de ensino, mas via de regra não se vinculam os impostos, as receitas de impostos com um gasto, tá bom? Em via de regra, tá? Temos também um princípio chamado princípio da exclusividade. Esse princípio aqui, pessoal, ele menciona que nós não podemos ter dispositivos ou matérias estranhas ao orçamento. Ou seja, na lei de orçamento só pode ter o quê? Só pode ter receitas e despesas. Tá certo? Beleza. Tem outros princípios, né? Mas eu considero esses aqui que eu mencionei, talvez os mais importantes. A Lei 4.320/64, se você estudou aí sobre administração financeira orçamentária, você passou por essa lei. Se não passou, dá uma olhadinha. Bem rápida, mas ela é uma lei que basicamente é o conceito de administração financeira orçamentária. Ela traz normas gerais de elaboração e controle dos orçamentos públicos, definindo aí receita, despesa pública, estágios, tanto da receita como da despesa e as suas classificações, tá? E temos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101/2000, e estabelece normas para a gestão fiscal responsável, né? Regras sobre limites de despesa com pessoal, dívida, transparência, renúncia de receita. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai tratar de tudo isso. Legal? E por fim, né, o nosso último tópico aqui teórico, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, baseadas na contabilidade patrimonial pública, inclui balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variáveis patrimoniais, visando aí a transparência, o controle e também a prestação de contas. Beleza? Em falar em transparência, eu quero frisar uma coisa aqui para vocês, tá? Existe o princípio da publicidade e também o princípio da transparência. Isso já foi tema de prova, tá? Mas, professor, não é a mesma coisa? Não. A publicidade é uma ideia de estar acessível, as pessoas terem acesso àquilo. A transparência é quando há uma prestação de contas. Então é mais detalhado, é mais minucioso, tá? Prestação de contas, na nossa prova pode cair como accountability. Deixa eu anotar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Tá bom? Accountability é o mesmo que prestação de contas. Certo? Maravilha. Show de bola, galera. Agora que já tivemos aí uma boa parte teórica, bora resolver algumas questões, né? Para você observar comigo como que o tema como esses temas podem cair na nossa prova. Então eu trouxe aqui para vocês algumas questões. Vamos observar a primeira. A primeira questão diz assim: as organizações formais modernas podem adotar diferentes estruturas organizacionais
com base em seus objetivos e na natureza de suas atividades. Sobre as estruturas organizacionais e seus critérios de departamentalização, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A diz que a estrutura linear caracteriza-se pela especialização do trabalho e pela presença de múltiplos centros de decisão. Tá errado isso, pessoal. Eu já vou resolvendo, tá, gente? Ó, eu já vou resolvendo aqui a questão para ganharmos tempo, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Tá errado. Por quê? Porque quando se fala em estrutura linear, ela possui, na verdade, uma autoridade única e sem múltiplos centros, tá? Por isso, tá errado aqui a alternativa A. Na alternativa B diz o seguinte: a estrutura matricial é a mais indicada para organizações que desejam evitar duplicidade de autoridades e de tarefas. Ó, a estrutura matricial, ao contrário, possui dupla subordinação, o que pode gerar, inclusive, conflitos. Aqui, não, para evitar duplicidade, seria mais interessante a estrutura linear, ok? C. A departamentalização funcional organiza os órgãos com base em localização geográfica e aproximação do público. Errado. A departamentalização funcional, ela vai, na verdade, trazer justamente as funções, como o próprio nome diz. Como assim função, professor? Função de RH, função de finanças, certo? De departamento de vendas, certo? E assim por diante. D. A estrutura linha staff combina autoridade hierárquica com apoio técnico especializado. Exatamente isso, gabarito da nossa questão é a alternativa D. A estrutura linha staff mantém a cadeia de comando da estrutura linear, mas incorpora órgãos de assessoria staff para oferecer apoio, como está dizendo aqui. E a alternativa E diz que a estrutura por produto é inadequada em organizações voltadas para resultados e inovação. Como assim inadequada? Ao contrário, é adequada. Então ficamos com a alternativa D na questão número 1, ok? Bora para a questão número 2? Já está aí na tela para você, tá bom? Vamos lá, analisar essa questão. A questão diz assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma diferença típica entre gestão pública e a gestão privada. Vamos lá, alternativa A. A gestão privada visa prioritariamente ao interesse coletivo, enquanto a gestão pública visa o lucro e a competitividade. Errado, né, pessoal? O que aconteceu aqui? Uma inversão, né? Aqui seria pública e lucro e competitividade seria privada. Então, tivemos aí uma inversão. Beleza? B. A gestão pública é regida por princípios constitucionais, como legalidade e impessoalidade, o que não se aplica diretamente à gestão privada. Toma cuidado, né? Mas aqui tá certo isso aqui. Não se aplica diretamente. Não significa dizer que princípios da legalidade e impessoalidade não sirva para a gestão privada. Também serve. Só que não diretamente. Diferentemente da gestão pública, que aí sim é direto, né? Já que consta no artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, o gabarito da nossa questão aqui é justamente a alternativa B. Se a gestão privada, diferentemente da gestão pública, não se submete a nenhuma forma de controle ou regulação. Pessoal, a gestão privada é regulada sim, tá? Por leis, leis civis, tributárias, trabalhistas e até mesmo agências reguladoras. Então tá errado isso aqui. D. A gestão pública opera em um ambiente de ampla autonomia gerencial e mínima prestação de contas à sociedade. Ó, ao contrário, né? Nós temos uma boa prestação de contas, que é aquilo que eu comentei para vocês do accountability.
Então, por isso não dá para marcar a alternativa D, tá? E essa ampla autonomia também está errada, né? Essa autonomia, ela é limitada. Legal? E a gestão pública tem como foco o cliente pagante, enquanto a gestão privada atende principalmente a coletividade. Inverteu de novo, né? Cliente pagante é privada, coletividade é pública. Ficamos, como falei, alternativa B na questão número 2. Beleza, vamos para a questão número 3 agora, tá? Já está aí na tela para você a questão número 3. Vamos ler juntos, tentar resolver. Bom, a questão diz assim: a gestão estratégica nas organizações públicas é um instrumento fundamental para alinhar os recursos disponíveis aos objetivos institucionais. Nesse contexto, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, o planejamento estratégico define ações operacionais de curto prazo e está diretamente ligado à rotina diária. Opa, isso aqui está errado, gente. Por quê? Porque o planejamento que define ações operacionais de curto prazo está diretamente ligado à rotina diária não é o estratégico, e sim um planejamento operacional. Não dá para marcar a alternativa A. B. A missão da organização representa suas metas quantitativas e mensuráveis no horizonte de 4 anos. Bom, primeiro não tem nada a ver com 4 anos e também não tem nada a ver com metas quantitativas e mensuráveis. Missão é a razão de existência de uma organização, razão de ser, o seu propósito. Não está errado a B. A C diz que o diagnóstico organizacional compreende a identificação de problemas exclusivamente internos da estrutura pública. Errado, né? Exclusivamente internos? Não. Internos e externos. Lembra lá da análise SWOT, FOFA? Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. AD. A análise do ambiente externo inclui fatores como legislação, conjuntura econômica e avanços tecnológicos. Maravilha. Esse é o nosso gabarito, a alternativa D. E a visão da organização deve ser utilizada apenas como documento interno, sem necessidade de divulgação ao público. Errado. A visão é o que a organização pretende ser, onde a organização deseja chegar, e isso passa a ser de suma importância não só para o público interno, mas também para o público externo, ok? Então, por isso, ficamos com a alternativa D nessa questão. Show? Maravilha? Mas não acabou não, tá? Eu tenho mais uma questãozinha aqui para resolver com vocês. Bora lá? Questão número 4. Questão número 4 diz assim: sobre as disposições orçamentárias da Constituição Federal de 88, as normas da Lei 3.430 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa correta. Questão bem legal, né? Abrangente. Abrange aí a Constituição Federal, a LRF e a Lei 4.320. Vamos ver. Alternativa A diz que o orçamento ou programa previsto na Constituição tem natureza meramente contábil e não está relacionado à atividade fim do Estado. Bom, gente, isso aqui está errado, tá? Por quê? O que acontece? O orçamento ou programa, ele tem natureza finalística. Vou escrever aqui para vocês, ó, natureza finalística. É vinculada aos programas e ações governamentais. Professor, como assim? Não entendi muito bem isso. É que, na verdade, nós temos os chamados tipos orçamentários ou técnicas orçamentárias. Por exemplo, nós temos o orçamento chamado tradicional ou clássico, um orçamento meramente contábil. Aí sim, ó, aqui caberia orçamento clássico, tá? Meramente contábil, em que você simplesmente pega de um orçamento para o outro e copia e cola, tá? Aí nós temos o orçamento base zero, é um orçamento em que simplesmente de um ano para o outro a gente zera tudo e começa, como o próprio nome diz, né? Tudo do zero, tá bom? Temos o orçamento de desempenho, em que verifica os resultados do gasto e não só o gasto em si, ou seja, aquele gasto, o que trouxe para a gente de relevância, entendeu? Temos o orçamento participativo, que é a participação da população
da, da sociedade civil como um todo. E temos o orçamento-programa, que é focado justamente nos programas de governo, nas ações governamentais. Por isso, ele é de natureza finalística. Legal? Beleza. Caminhando, vamos lá. A B diz: a Lei 4.320 define que todas as despesas devem ser aprovadas diretamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não. As despesas, pessoal, elas são aprovadas na Lei Orçamentária Anual, na LOA. Tá bom? E não na LDO. C. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites de gastos com pessoal e vedações ao final de mandato, promovendo, assim, responsabilidade fiscal. Exatamente isso. A LRF, se você for dar uma lida, ela vai tratar disso, né? Dos gastos com o pessoal, quais são os limites da União, dos estados, dos municípios, entendeu? Vai informar que no último ano de mandato o gestor não pode criar despesas, porque isso tem a ver justamente com o tema aí, responsabilidade fiscal. Beleza? Legal. Então a C é o gabarito da questão. A D. A Constituição Federal veda a existência de diferentes leis para o orçamento fiscal da Seguridade Social e de investimento das estatais. Que doideira, não, né? Inclusive, a LOA, Lei Orçamentária Anual, ela vai ter, na verdade, esses três orçamentos, pessoal. Orçamento da Seguridade Social, orçamento das estatais, tá? E orçamento fiscal, beleza? E aí, as demonstrações contábeis públicas não integram os mecanismos de transparência da gestão fiscal previstos em lei. Claro que integram. Obviamente que integram transparência fiscal, prestação de contas públicas, inclusive. Portanto, ficamos com a alternativa C nessa questão. Show de bola? Top, né? Então, nós tivemos aqui teoria ligada aí à nossa revisão do concurso Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, São Paulo. E ainda por cima resolvemos 4 questões, né, ao final aqui desse bloco. E essas questões, elas basicamente abordam o que é mais, eu entendo como mais importante aí para a prova de vocês, porque veja que uma questão ela abordou vários tópicos, né, vários temas. Isso é muito bacana, muito interessante, que com certeza absoluta você vai estar super afiado no dia da sua prova, tá bom? Ó, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Pode ter certeza absoluta que estarei na torcida para que você possa mandar super bem aí no concurso TRT2 e conseguir a sua tão sonhada aprovação, tá bom? Depois dê um feedback informando aí sobre as aulas que você teve, né, no decorrer desse período, mais essa revisão, se o que a gente tratou aqui, né, no dia a dia, caiu aí na sua prova. Isso é muito importante para a gente também. Tá certo? Um grande abraço, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.